Dólar Yen semanal. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito boa tarde, bem-vindos a mais um comentário semanal ao Dólar Yen. Isto numa semana em que tivemos aqui quase uma revolução, passa a expressão, no mercado em geral, com uma forte aversão ao risco, que levou o Yen a grandes ganhos, mas que está a recuar neste princípio desta semana. Bom, começando pela semana passada, na semana passada tínhamos o dólar Yen em níveis aqui assim, vindos dos máximos, destes máximos aqui assim em torno dos 151,30, veio aqui assim aos 148 e estávamos aqui a testar esta tal linha de tendência que eu vou retirar neste momento, já não faz qualquer sentido, e entretanto, e dizia eu na altura que poderíamos com as tarifas, o dólar poderia ganhar primeiro alguma coisa antes de haver a tal aversão ao risco. Afinal, enganei-me e de facto as tarifas deram de imediato uma forte aversão ao risco, com os mercados a descontarem de imediato uma recessão. O que aconteceu na altura, de facto, essa situação do desconto da recessão, os mercados obrigacionistas norte-americanos, digamos, ganharam fortemente, as yields afundaram, isto podemos ver por aqui, tivemos aqui assim a tal continuação do spread, do diferencial de taxas entre os 2 anos dólar e os 2 anos yen a continuarem a cair, portanto, a pressionar o dólar e a impulsionar o yen, exatamente o que aconteceu durante a semana passada. O início desta semana está exatamente em sentido inverso, ou seja, mas isto tem a ver com outra situação, que é a tal situação da imposição, entretanto, dos 24% de tarifas no Japão, acaba a partir do momento em que o dólar deixa de ficar altamente pressionado, como foram logo nos primeiros dias. Hoje a aversão ao risco, agora da parte da tarde, recuou um pouco e isso acabou por dar aqui assim algum suporte ao próprio dólar, que recuperou tanto contra o Yen como contra as restantes divisas. Este movimento, para já, encontra-se a estes níveis, portanto, estamos a falar à volta dos tais 47, dos 147, já está um pouco mais alto, já está quase nos 148, isto antes de vermos o que é que vai continuar, digamos, durante esta semana. Para já, uma coisa que eu acredito que vai continuar é uma inflação, uma volatilidade extraordinariamente elevada. Vemos por aqui, vemos o VIX, na semana passada estávamos com o VIX a subir, isto é um gráfico diário, na semana passada estávamos com um VIX a começar a subir e estávamos a estes níveis, aqui à volta dos 20, e de repente ele vai fazer este máximo que podemos ver aqui. Estamos a falar a níveis que já não se viam praticamente desde 2020, na crise pandémica. Claro que este aumento forte de volatilidade, reparem que no dia de hoje está um pouco a recuar. Isto também tem a ver com os mercados acionistas. O mercado acionista norte-americano, como vemos por aqui, nas 3 últimas sessões, caiu praticamente a pique, tivemos fortes perdas no mercado acionista norte-americano, que encontra-se hoje naquilo que eu acredito que seja uma mera correção, mas isto é a minha opinião, não é nenhuma recomendação de investimento, mas admito que esta história das tarifas ainda agora está a começar, com Donald Trump a não querer de forma nenhuma recuar com essas tarifas, as retaliações poderem continuar a aparecer, poderão dar aqui assim origem a mais perdas nos mercados financeiros, nos mercados acionistas, e isso acabará por transmitir alguns ganhos ao próprio Yen.
Esta semana, além disso, vamos ter os dados da inflação nos Estados Unidos, onde é esperado que caiam de 2,8% para 2,6% e de 3,1% para 3% se retirarmos a energia e os alimentos, portanto, a inflação subjacente. Creio que o mercado vai olhar, em termos de dados económicos, de indicadores económicos, provavelmente olhará mais para os dados de sexta-feira da Universidade de Michigan, ver a confiança do consumidor, que, que caiu para 57 e provavelmente pelo menos o consenso de mercado é que possa cair para abaixo de 55 e isso dará mais lenha para esta grande fogueira que é a aversão ao risco que tem estado a apanhar os mercados, que tentar impactar os mercados. Ora, se tal acontecer, é natural que o iene volte a ganhar. Nós já reparamos que o iene tem vindo a ganhar com os últimos impactos da aversão ao risco no mercado e desta vez não foi exceção e vimos aqui, isto é o gráfico semanal e na semana passada o dólar iene caiu, portanto, destes níveis acima de 150 até ao mínimo feito na semana passada, que foi 144,55 na semana passada e neste ano. Se repararmos bem, eu que tinha colocado aqui este Fibonacci em que temos aqui assim na altura, desde o máximo do ano até ao mínimo, e reparem que fizemos aqui, já na semana passada tinha mencionado isso, se teríamos feito ou não se este toque, digamos, aqui nos 38,2% de Fibonacci deste movimento, se teria ou não sido o suficiente para fazermos esta tal correção. Aparentemente sim, não é? Ele veio aqui assim exatamente fazer os 38,2% nos 151,30, que foi o máximo deste movimento, para de seguida continuar a cair. De facto, isto também faz com que eu retire este Fibonacci que já não faz aqui nada e o preço continua aqui assim e o preço continua aqui a manter esta tendência descendente. Durante o dia de hoje, está a começar a semana, provavelmente teremos aqui a correção deste movimento. Está a apanhar para já aqui o que temos como a área de resistência agora dada pela nuvem de Ishimoku semanal, que começa aqui nos 147,67, praticamente onde o mercado está neste momento, onde o dólar iene está neste momento, e vai até acima de 150, vai quase até aos 151, vai nos 150,76. E onde está também aqui assim, mais acima, a média móvel das 21 semanas. Neste gráfico semanal, para já, as indicações é de que é de continuar a manter esta tendência descendente. Para isso, obviamente, o preço tem de se manter abaixo da nuvem de Ishimoku e, se não isso, pelo menos abaixo do máximo da semana passada, e o máximo da semana passada esteve aqui nos 150, esteve aqui nos 150,48, à volta dos 150,50, portanto tem de manter, digamos aqui assim, para continuar a validar esta tendência descendente. Vemos aqui tanto o MACD como o RSI a validarem exatamente esta tendência no gráfico semanal. No gráfico diário temos aqui também este mesmo Fibonacci que tínhamos colocado no gráfico semanal, portanto vamos retirá-lo. Este é o tal, tínhamos aqui os 151,30 dos 38,2% de Fibonacci e ao mesmo tempo é uma linha de resistência que está aqui assim, aqui dado por estes máximos que podemos ver aqui assim do dólar iene. Esta também é a tal linha que tínhamos aqui assim de tendência ascendente, que também
já não faz aqui qualquer sentido, e o que vemos foi o preço a rejeitar para já, price action a rejeitar para já este mínimo feito, este mínimo do ano, mínimo da semana, dos 144,55, com o preço a vir aqui aos 147,80, aqui a estes níveis, abaixo da média móvel dos 21 dias, isto estamos a falar do gráfico do 21 dias, no gráfico diário. Portanto, temos esta primeira linha de resistência nos 148,64, para de seguida termos mais acima a média móvel dos 21 dias nos 148,96, e só mais acima a média móvel 200 já está nos 150,56, e apanha então mais a forte tendência, a forte resistência dada pela nuvem de Ishimoku diária também a esses níveis, começa aqui a níveis dos 150, começa nos 150 e vai até quase até 153, portanto aqui assim esta forte resistência também. Os indicadores de momento, tanto o MACD como o RSI, também para já continuam a alimentar esta tendência descendente do dólar-iene neste gráfico diário. No gráfico de mais curto prazo, das 4 horas que nós costumamos analisar, vemos exatamente isso, ou seja, este forte movimento que acabou por ser rechaçado e que está aqui neste momento abaixo desta primeira resistência, aqui à volta dos 148,71. Temos o cruzamento temos o preço aqui e o cruzamento das médias móveis. Temos aqui o média móvel 55, agora a cruzar de forma descendente a média móvel dos 200 neste gráfico a 4 horas. Estas médias encontram-se aqui nos 140, entre os 148,80 e os 149, portanto esta área de 148,80 a 149 servirá certamente de forte resistência. Se esta área continuar a aguentar, provavelmente o que teremos é este movimento, que foi a correção deste movimento maior, e provavelmente a continuação desta tendência do dólar-iene em baixa. Claro que para já o que vemos aqui assim é no indicador do RSI, já temos o RSI acima da linha de 50, portanto a validar um pouco esta correção, esta continuação deste movimento de tendência ascendente de mais curto prazo. O MACD, apesar de estar negativo, estar abaixo da linha de zero, mas está bem acima da linha de sinal, portanto está aqui com este crescendo entre a linha do MACD e a linha de sinal, também de alguma forma a dar algum ímpeto positivo ao par. De qualquer das formas, eu continuo a acreditar, mas claro que isto é apenas a minha opinião e a minha forma de ver o mercado, não é nenhuma recomendação de investimento. Continuo a acreditar que as tarifas vão contar muito mais e portanto, a probabilidade de continuarmos com esta guerra comercial é maior, e eu acredito que aí, mais cedo ou mais tarde, esta aversão ao risco vai voltar, digamos, a aumentar. Neste momento estamos com alguma correção, parece-me a mim, e portanto a partir daí deveremos ver. Eu prefiro olhar, digamos, mais para o gráfico diário, ou mesmo para o gráfico semanal, em que, se ele perder aqui assim estes mínimos do ano, e portanto estes novos mínimos do ano feitos a semana passada, aqui nos 144,55, o que me dá a mim é a probabilidade de vermos com alguma facilidade estes mínimos que nós encontramos aqui assim. E atenção, estamos aqui a falar do mínimo, estamos aqui a falar de um mínimo de 2024, aqui nos 140 e... Este mínimo não é o mínimo de 2000, o mínimo de 2024 está aqui nos 140, está abaixo disso, está nos 139, está nos 139,57. Aqui
que é este mínimo. Portanto, com alguma facilidade, se perdermos este suporte, vamos provavelmente ter esta referência deste tal mínimo que eu falo de 2024 na mira dos mercados. Obviamente que se perdermos, se houver uma recuperação dos mercados, para mim é quase uma recuperação para já miraculosa. Eu acredito que esta história das tarifas possa demorar mais tempo, pelo menos a acalmar, o pó a acalmar, mas se houver uma recuperação dos tais mercados e aí surpreendente, aí podemos ver o dólar-iene de novo a passar acima de toda esta resistência e, portanto, o que estamos a falar uma vez mais é passar acima dos 150, bem acima dos 150, na medida que esta nuvem aqui no gráfico semanal está nos 150,76 portanto, se tivermos o preço acima disso, claro que as coisas todas podem alterar um pouco, nomeadamente poderemos ter aqui assim a situação de se os mercados norte-americanos recuperarem e aí tivermos mais problemas em termos das tarifas no Japão e com o Banco do Japão provavelmente adiar as tais subidas de taxa de juros que o mercado estava à espera e daí ser ser altamente negativo, digamos, para o iene e a voltarmos aqui a ver o tanto dólar iene em alta. Para isso eu vou observando o tal spread, se isto não recuar, se continuarmos com este ímpeto que vimos no dia de hoje, então aí podemos ter o tal dólar iene em alta. Caso isto seja apenas a tal correção deste forte movimento que tivemos nos últimos dias, então aí eu acredito então que vamos continuar com esta tendência descendente do dólar-iene. Para esta semana que está a seguir, eu acredito que ela se vai manter, que o dólar-iene se vai manter definitivamente abaixo desta média móvel dos 200 dias, estamos aqui a falar nos 150,50 e tentando, provavelmente, se houver de facto uma aversão ao risco a piorar fortemente, eu acredito que estes mínimos sejam testados e quebrados. De outra forma, podemos ter aqui durante algum tempo alguma consolidação em torno destes preços, até que algo vá, digamos, fazer com que isto saia daqui. Isto podem ser tanto notícias da Reserva Federal como do Banco do Japão. Bom, e para já é tudo. Desejo a todos uma boa semana, bons negócios e para a semana gastarei com mais um comentário semanal ao dólar-iene. Até lá!